A Igreja Mestra em Oração foi o tema escolhido pelo Papa Francisco. Já no início de sua meditação, o pontífice disse que a Igreja é uma grande escola e que os nossos maiores professores da fé foram nossos pais ou avós quando nos ensinaram a rezar antes de dormir ou que muitas vezes nos deram seus conselhos inspirados pelo Evangelho. E destacou que aquele dom que recebemos na infância com simplicidade é um patrimônio riquíssimo e que a experiência da oração não estaciona ali, mas precisa ser aprofundada cada vez mais durante toda a vida. E destacou os momentos de crise, que nos fazem crescer e, sobretudo, nos ensinam a rezar de forma autêntica. Compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito e que a oração foi a nossa força, não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs, da comunidade que nos acompanhou e apoiou, das pessoas que nos conhecem, das pessoas às quais pedimos que rezem por nós, afirmou. Da gente que te conosce ou a gente a quale chiediamo di pregare per noi. O Santo Padre, em seguida, destacou a vida de oração dos religiosos e religiosas que vivem em conventos e mosteiros, que são pequenos oásis onde se compartilha a oração intensa e se constrói a comunhão fraterna no dia a dia, e afirmou que rezar e trabalhar em comunidade faz progredir o mundo. É um motor. Manda avanti il mondo. É um motore. Em sua reflexão, o Papa também alertou sobre certos grupos que desejam realizar reformas eclesiais e mudanças na vida da Igreja e até apresentam ideias interessantes, mas que não são embasadas na oração. Francisco disse que a oração é que abre a porta para o Espírito Santo, que traz inspiração, e afirmou que mudanças na Igreja sem oração não são mudanças verdadeiras, são apenas a junção de ideias feitas por certos grupos. O pontífice disse que tudo na Igreja nasce na oração e tudo cresce graças à oração. E quando o inimigo, o maligno, quer lutar contra a Igreja, ele o faz antes de tudo tentando nos impedir de orar, e exortou: se a oração cessar, por algum tempo parece que tudo pode continuar como habitualmente, por inércia, mas depois a Igreja compreende que se torna como um recipiente vazio, que perdeu seu eixo central, que já não possui a nascente do calor e do amor. Francisco apresentou a pergunta feita por Jesus no Evangelho de Lucas: quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra? E acrescentou: ou será que só encontrará organizações como um grupo de empresários da fé, todos bem organizados, fazendo beneficência, muitas coisas? Ou será que encontrará fé? E concluiu dizendo que a lâmpada da verdadeira fé da Igreja estará sempre acesa na terra quando houver o óleo da oração. Sem essa luz não poderíamos ver o caminho para evangelizar, não poderíamos ver o caminho para crer realmente, não poderíamos ver os rostos dos irmãos, dos quais nós devemos aproximar e servir. Sem fé tudo desmorona e sem a oração a fé extingue-se. Fé e oração caminham juntas, não há outra via. Por isso a Igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de fé e de oração. É casa, escola de fede e de preghiera. Ao final da catequese, após saudar os fiéis em diversos idiomas, Francisco encorajou os cristãos a viverem neste mundo uma existência cheia de generosidade, construída sobre a rocha, ou seja, sobre Cristo, única e constante esperança. E depois, como de costume, abençoou a todos. Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Francisco nos ensina a olharmos sempre para a Igreja como casa, como escola de oração. Essa é a primeira missão. Na Igreja nós aprendemos a orar, a se relacionar com Deus. A Igreja sempre foi lugar que expandiu para o mundo oásis de oração. O exemplo que o Papa dá dos mosteiros, dos grandes grupos de oração, dos pequeninos grupos de oração que nascem em nossas comunidades, mostra que é daí que irradia a força da Igreja, é daí que irradia a força do Espírito da Igreja. E o cuidado que temos que ter com os tempos presentes, porque as pessoas querem resolver as coisas na imprensa, nas redes sociais e na pressa que cada um tem da sua própria ansiedade. E na Igreja não pode ser assim. Aquilo que não parte da oração, aquilo que não é feito na oração e aquilo que não é submetido, acima de tudo, à oração, não vai receber de Deus a direção.
Por isso, mais do que nunca, em toda e qualquer situação, é preciso se voltar para a oração, para escutar as luzes, o sopro do Espírito para os tempos em que vivemos.